Está entrando no ar o Bate-Papo com Notícias, o programa do Portal Piauí Hoje no YouTube. Confira os destaques com o jornalista Luiz Brandão e os comentários do cientista político Roberto John. Olá, amigos do portal piauihoje.com, portal que conecta você ao mundo. Nós estamos iniciando mais um bate-papo com notícias. Eu, Luiz Brandão, e o meu amigo, colega, professor e jornalista Roberto John. Tudo bom, professor? Tudo bom, hoje o tema vai ser muito bom, nós vamos falar de ciência, de natureza, meio ambiente. Nós estamos aqui, para os nossos internautas, nós estamos informando que nós estamos iniciando o bate-papo com notícias. O nosso convidado hoje para participar aqui desse bate-papo é o professor Rômulo Fontinelli. Doutor Rômulo é doutor em ciências, em educação em ciência. Doutor Rômulo, tudo bem? Tudo bom, Brandão? Como vai? Uma satisfação, viu? Uma alegria participar com vocês aqui, Roberto João e você aqui desse bate-papo. Nós vamos tratar aqui de meio ambiente com o Rômulo, nós vamos tratar aqui de meio ambiente, de rota do homem americano, de turismo, tá? De museus. Ele é um craque nessa área, então a gente vai ter um bom bate-papo aqui, né, Roberto? Das controvérsias da própria teoria da ocupação do homem americano, né? Brasil, como é que foi isso? Como é que está? Eu vou iniciar o programa aqui, viu, Rômulo, falando de uma notícia que está aqui no portal Piauí hoje, certo? Essa notícia diz o seguinte: o governo do Piauí vai criar uma área de proteção ambiental do Vale dos Buritis em Carnaubais. Você tem notícia disso, tem informação sobre isso? Qual a sua opinião? Eu vi um pouco dessa matéria. O governo do Piauí, ele tem um histórico de criar unidade de conservação, e isso é um fato muito positivo. Ele tem um bom entendimento, desde o governador Wellington e agora com o Rafael, esse entendimento se prolonga, né? Que era principalmente o trabalho da SEMAR, na época, o Ziza Carvalho, se eu não me engano, o Ziza criou umas 7 parques estaduais, certo? Entre eles, o Parque Estadual do Cânion do Poti, que nós participamos do movimento da criação desse parque com a Rede Pense Piauí. A gente fez uma grande expedição Cânion, e com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, com o Ziza, ele estava junto, o Binha, o desembargador Brandão, muitas pessoas. E nessa ocasião a gente pôde depois levar o apoio até a Assembleia Legislativa e aprovar a criação dessa unidade de conservação necessária para proteger o cânion do Rio Poti, que é uma área de extrema importância, além de ser o leito do rio, né, a parte do Piauí, é um dos mais ricos patrimônios antropológicos, arqueológicos, históricos do Piauí, no sentido de ter muitas centenas, milhares de gravuras rupestres, que são inscrições tatuadas na pedra, tá certo? Elas são impressas em, vamos dizer assim, baixo ou alto relevo, na pedra, e isso registra a passagem desses povos ancestrais no Piauí. Pelo menos, a gente não tem uma datação precisa. O estudo está sendo feito agora, por exemplo, em 7 cidades. Existe um estudo avançado com datação agora. Lá em 7 cidades? Está recente, eles estão fazendo. Já tem quantos mil ainda anos? Não tem ainda o estudo, ainda não. Mas, assim, se tem uma expectativa em torno de 4 a 8 mil anos, tá certo? Naquela região ali. Tá certo? Deixa eu só comunicar. A matéria é o seguinte: a informação que está no portal piauihoje.com. Eu pedi aos nossos internautas que ajudem a gente a fazer o nosso trabalho aqui. Ative aí o sininho, se inscreva no nosso canal, né? E veja nossos vídeos, né? E também compartilhe o nosso conteúdo para ajudar o portal Piauí Hoje a chegar mais longe com informações de qualidade. Então é o seguinte: a notícia é essa: o governo do Piauí criou a área de proteção ambiental do Vale dos Buritis e Carnaubais. A área fica localizada nos municípios de Brejo do Piauí, Canto do Buriti e Pajeú do Piauí. A APA, segundo o governo, né, vai atrair investimentos e integrar um corredor ecológico e cultural que conecta a Serra da Capivara, né, Serra da Capivara, à Serra das Confusões, valorizando a importância ecológica e o ecoturismo para a região sul do Piauí. É isso mesmo?
se eu não me engano, foi a Marina Silva que criou o corredor ecológico da Serra das Confusões e da Serra da Capivara. Muito necessário. E essa região aí, né, dessa APA nova, ela está próxima a esse corredor ecológico, né? Brejo, essa região lá, é um dos municípios da Serra da Capivara, né? Então, assim, isso é muito importante. Mais uma área de proteção, já que nós temos... aquela região é muito... O principal bioma a ser protegido é a Caatinga. A Serra das Confusões é o maior parque de reserva da Caatinga do Brasil. Então, assim, a gente tem lá uma área de reserva, se eu não me engano, 37% do território de Caatinga, protegida, de área protegida, está lá na Serra das Confusões, de 37% a 47%. Então, Roberto, antes da gente começar especificamente aqui na área do professor Rômulo, eu queria dar uma informação importante do Piauí, para os piauienses e dos piauienses, viu, Rômulo? O Piauí classificou 22 mil estudantes na Olimpíada de Inteligência Artificial. legal. Tá? Então, o Piauí destacou-se na Olimpíada Nacional de Inteligência Artificial, classificando 22.462 estudantes para a segunda fase da competição, o que representa 37% dos participantes, né? Então, é um número bastante significativo. O Piauí na frente aí. O Piauí foi o primeiro a lançar uma Secretaria Estadual de Inteligência Artificial, né? Agora já adotou a disciplina Inteligência Artificial nas escolas da rede pública e agora é mais esse salto aqui na classificação das Olimpíadas. É importante, Romulo? Olha, é importantíssimo. Inteligência Artificial. Chegou na... Você que é professor, Não, você é só o que tem cientista. agora. O que a gente faz, por exemplo, nas aulas de ciências hoje, com os alunos, todos usam a inteligência artificial para fazer seus trabalhos, fazer slide, fazer projeto. Já existe habilidade. Os alunos mais simples, por exemplo, do curso de Ciência da Natureza, que eu sou professor, eu ministro disciplinas como Biologia Animal 2, que eu falo sobre os vertebrados, e também ministro disciplina de Educação Ambiental, e uma outra que é Ensino de Ciência em Ambientes Não Escolares, onde a gente estuda museus e unidades de conservação. Os jovens já fazem esses trabalhos, a gente só tem que orientar para que eles possam citar nos seus trabalhos das metodologias que eles usaram a inteligência artificial, o Gemini, ou essa aí, o ChatGPT e tantas outras que tem citando na metodologia que eles usaram para fazer essa parte da pesquisa bibliográfica. Ou seja, se fizerem assim, é tranquilo na academia. O que a gente não aconselha que não se faça é deixar o trabalho para a inteligência artificial, porque muitas vezes ela não dá mesmo do jeito que as pessoas pensam. Ela faz um estudo, ajeita, mas quando você vai ler e avaliar, você vê que existem coisas que o homem ainda precisa dar uma reconfigurada. E aí o aluno pode perder nota. Não pode. O cara for fazer uma tese, Roberto João, uma tese, uma dissertação, ele pode ser reprovado. A banca vai perceber, vai ter falhas, inconsistência e concluência. Minha filha, por exemplo, eu vi uma imagem de, cara, que coisa bonita. Eu mostrei uma imagem que eu vi, linda. Ela disse, pai, isso é inteligência artificial. Eu digo, por que, Sofia? Ela disse, pai, eu tenho essa pintura desse... Bem aqui, ela pegou um livro de arte lá que a gente tem, aí põe aquela aqui. Eu digo, olha o que o cara fez com a inteligência artificial. Eu digo, cara, por isso está tão colorido assim. Ela disse, como é que tu sabe, Sofia? Eu disse, pai, eu só faço ampliar a imagem, eu já vejo que nos detalhes está distorcido. Eu sei que é inteligência artificial. Olha, mas interessante. Agora, sim, o Roberto vai apertar o homem na área dele. Mas peraí, Roberto, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Vocês falaram de Olimpíadas, né? O Piauí tem uma tradição já em Olimpíadas também. Essa é mais uma nova, excelente. A Olimpíada na área de ciência, né? Mas, olha, por exemplo, nós temos a ONC, a Olimpíada Nacional de Ciência. É um projeto de extensão coordenado pelo professor Jean Catapreta, que é meu colega, nós fizemos doutorado junto na USP, somos parceiros em outros projetos, e ela, esse ano, chegou a 4.400.000 inscritos no Brasil. Então, assim, é feito aqui na UFP. Sui Generis é um projeto brasileiro que tem apoio da Petrobras, do governo, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, assim, nós temos a Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública, a maior Olimpíada. E aqui no Piauí, assim,
Homenagem é homenagem, como o Amaral, lá, o professor Amaral, que é famoso agora, é professor do curso lá do CCE, de Ciência da Educação. Veio pela UFT e chegou aqui. Professor Amaral, uma excelente figura. Nós estamos ganhando esse espaço de inteligência. Isso é bom para o Piauí. A maior divulgadora dessas Olimpíadas era o próprio Rafael Fonteles, que ganhava a Olimpíada de Matemática, de Física, Química, né? Você colocou a possibilidade do curso de mestrado. Como é que foi isso? Como é essa luta? Eu vivi isso. Mestrado na área de Ciências da Natureza. Perfeito. Como é que é isso e o contexto disso? É um anúncio novo, isso aqui é novo, hein? Então assim, olha, vamos falar de um furo, né? É uma coisa novidade, né? Que bom. Então vamos aqui anunciar aqui, olha. Anuncie que é um furo. O programa Bate-Papo com Notícias vai anunciar aqui o professor Rômulo anunciando um furo de informação. Quem não conhece o professor Rômulo, ele é biólogo e é também filósofo, tá certo? Ele é um multifacetário, né? Multidisciplinar, né? Então, professor Rômulo, anuncie para a gente aí o mestrado na área de Ciências da Natureza. Por não? É assim, o Piauí, só existiam 2 lugares no Piauí que ainda não tinham uma formação de profissionais de alta qualidade, que é isso que a gente chama, que são os mestres e doutores, na área de ensino de ciências. Então, a gente tem mestrado em meio ambiente, tem mestrado, doutorado em física, tem mestrado em física, tem mestrado, doutorado em química, tem mestrado, doutorado profissional em matemática, mas em ciências ainda não tinha. Então, só 2 estados do Brasil não tinham, o Acre e o Piauí. Então, eu tive a oportunidade de participar do Evento Nacional de Pesquisa e Ensino de Ciências, que é o maior evento da nossa área, e lá encontrei a professora Nise Risati, que é uma das coordenadoras da CAPES, e na palestra, eu já tinha ido com o objetivo de falar com ela, e na palestra ela falou que esses dados. Aí eu fui conversar com ela, nós já tínhamos uma PCN, que é uma proposta de criação de mestrado, novos cursos, ensino de ciências, já tinha uma vez, era ciência e matemática, e nós separamos agora, tiramos a parte de matemática ou ciências. Ela marcou uma reunião, agendei uma reunião, fizemos a reunião, ela orientou o que nós devíamos fazer, modificar, nós fizemos todas as alterações, eu entrei na comissão de mestrado, fizemos todas as alterações, submetemos novamente, aí fomos contemplados, fomos aprovados, é o curso de mestrado de pós-graduação institucional mais novo da UFP, foi aprovado em outubro de 2024, vai ser lançado o edital agora, talvez, depois do dia 20 de fevereiro, fiquem atentos. Pessoal aí, licenciatura em Química, em Física, em Biologia, em Ciência da Natureza e em Matemática. Então, vamos repetir. Para concorrer às 20 vagas, primeiras 20 vagas do mestrado. Quais são as áreas? Quem é prioridade? Ciências da Natureza, licenciatura. Sim. Mas também quem é licenciado em Química, em Física, em Biologia e em Matemática também pode concorrer. Que bom, Roberto. Excelente, né? Vamos voltar aqui uma coisa que eu acho que é importante, que você colocou no início. As unidades de conservação no Piauí, como é que está isso, quantas tem? E eu lembrei de uma que é privada e que estava num processo, que é a Rangel. Ela entra ou não entra? Lá do Rangel, né? Bem, é assim. Entra. Comunidade de conservação entra. Porque a reserva de patrimônio natural, que são as privadas, que a gente chama de RPPN, dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, elas são consideradas áreas protegidas. Ela é uma categoria de unidade que foi criada exatamente para que se pudesse preservar uma área importante dentro de um terreno privado. Como é que ia fazer? Alguém tem uma determinada quantidade de hectares, numa floresta, numa região que tem lagos, ou um cerrado. Então, o que acontece? Uma boa diversidade. Aquela pessoa quer conservar aquela área. Então, ela não precisa doar ou vender para o público, para o governo. Não, ela transforma em RPPN. Inclusive, nós temos, olha, as coisas vão se ligando. Na Rota do Homem Americano, vamos falar já. Ela está dentro da Rede Brasileira de Trilhas. Então, o que acontece? Para estar na Rede Brasileira de Trilhas, nós temos que ligar as trilhas e os caminhos que ligam unidades de conservação, é uma das exigências. Então, por exemplo, nós vamos passar numa RPPN, que nós queremos transformar em RPPN, ainda não é um terreno privado, onde está na Serra do Morcego, no município de Caxingó, o que a gente chama de sítio arqueológico do Arco do Covão.
que é o lugar mais extraordinário, fora da região da Serra da Capivara, porque ele tem a maior concentração de pinturas rupestres no mesmo paredão. Aqui, no município de Caxingó. Caxingó. Caxingó fica próximo de... Perto de Buriti, era Buriti dos Lopes, é naquela entrada da volta da Jurema que vai para Cocal. Só que por lá de cá. Ao invés de dobrar para Cocal, na volta da Jurema, a gente faz para cá e pega aquela serrazinha que a gente acha bonita. É lá por trás daquela serra. É lá por trás. Ele por Caraúbas. Ali no rumo de Caraúbas, é isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Agora, só que é o seguinte, lá é um terreno particular, mas ela é da família Portela, essa jovem, filha do fazendeiro que mora lá. Portela Fontinelli, seu parente? Lá tem um bocado de Fontinelli. Aquela área de Caraúbas, Caxingó. Ali é a região, Cocal é os Fontinelli, né? E ela tem interesse sim em fazer a reserva de patrimônio natural. A gente quer transformar para proteger. Agora, As pessoas precisam conhecer. Essas unidades estão sendo mesmo efetivamente protegidas? Bem, vou falar de algumas, né? Olha, o trabalho do ICMBio, porque no Brasil, quem é responsável pela proteção das unidades de conservação é o ICMBio. Né? Antes era uma atribuição do IBAMA, antes do IBDF, ainda nos anos de 1800 ou 1980 e tal. Depois passou para o IBAMA e depois veio, não sei se foi em 93, 97, 2000, alguma coisa, passou para o ICMBio. E o que acontece? A dificuldade de se administrar, porque a unidade de conservação, ela tem aquela área protegida nos limites da unidade, mas tem a área próxima, que é uma área sensível. Porque os animais, eles têm alguns animais da fauna, eles podem, entre corredores, entre outras unidades, eles saem um pouco, voltam, e nisso eles ficam fragilizados. Se aqueles ecossistemas eles estiverem fragmentados, você pode estar contribuindo para até extinção de espécies. Isso é uma coisa perigosa. Eu sou testemunha, eu passei ali numa destruição, ali na Serra de Santo Antônio, em Campo Maior, que tem uma área de proteção lá, né? Então eu vi um incêndio lá, subindo aquela coisa com a coisa mais desesperadora que eu já tinha visto de perto. Tu viu, né? Aquele incêndio, né? Ano passado? Foi. Negócio, não sei se foi ano passado, 2022, foi ano passado. Em julho, agosto. Foi, 2024. Certo? Então ali é um negócio absurdo. Aqui a gente tem como evitar aquilo, não tem, professor? Olha, eu sou do Conselho Consultivo da Serra, do Parque Estadual da Serra de Santo Antônio. A gente fez uma discussão muito sobre isso. Aquele incêndio, tem um depoimento de uma senhora que é do Conselho, que é veterinária, que tem fazenda na região, que ela perdeu 30 cavalos queimados. Na hora que o fogo chegou, o fogo impacta tanto o animal que eles correram e foram para a cerca e ficaram presos entre a cerca e o fogo. Morreram queimados, não teve como salvar. Então imagina a diversidade lá de fauna e de flora que está lá naquela região de Cerrado, né? Deixa eu só encerrar, postar um pouquinho aqui, professor, a informação que eu acabei de receber aqui, informação interessante aqui do portal piauihoje.com. Nós estamos apresentando aqui o programa Bate-Papo com Notícias. Eu, professor Roberto João, jornalista, e nosso convidado hoje aqui, o professor Rômulo Fontinelli. Uma informação legal aqui, só para cortar, depois a gente pega aí o meio ambiente novamente, viu, Roberto? Então aqui, o diretor-geral da Assembleia, o novo diretor-geral da Assembleia Legislativa do Piauí, é o suplente vereador Evandro Ide, né, do PDT. Ele informou agora pela manhã e disse aqui para o portal Piauí Hoje, né, os servidores da Assembleia receberão seus salários referente ao mês de janeiro até a próxima sexta-feira, dia 7. Portanto, a notícia alvissareira, né? Dinheiro aqui para os servidores que estavam aflitos porque não tinham recebido até agora o salário referente a janeiro. Então, o novo diretor da Assembleia, Evandro Ide, confirmou hoje o que já havia dito ontem o próprio presidente da Assembleia, deputado Severo Eulário, garantindo que até sexta-feira o dinheiro estará na conta dos servidores. Então, está aí uma boa notícia para os servidores, né? Podem planejar suas compras. Certo, Roberto? Vamos retomar. Só lembrando que pedir aqui para os nossos internautas, para ele nos ajudar a fazer nosso trabalho, curtir o nosso vídeo, tá? Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho aí para você não perder nenhum dos episódios. Vamos retomar agora a conversa do meio ambiente com o professor Rômulo. Mas ele veio concluir a questão
trilha de longo curso. O que significa isso? É assim, pela normativa, pela resolução do Ministério do Meio Ambiente, a trilha de longo curso são trilhas que ligam unidade de conservação dentro de uma região e no estado, no país, e que elas são próprias às atividades de caminhada, de bicicleta e de cavalo. São veículos transporte não motorizado. Sem parada, sem acampamento? Não, aí sim, aí tem. Não, aí tem. Você prepara as trilhas, por exemplo. A gente tem uma diferença assim, por exemplo, se você tem uma trilha regional, então ela ligar pelo menos 2 unidades de conservação dentro de um estado, alguns municípios, já pode ser uma trilha regional. Para ela ser uma trilha nacional, ela tem que ter 20 pernoites. Então, você considera a caminhada ou a bicicleta de pessoas que vão se movimentar entre municípios, numa região. Aí, dentro que ela anda de dia, geralmente 60 quilômetros, e aí ela vai ter que dormir um pernoite. Então, se ela faz isso 20 vezes, ela pode ser uma trilha nacional. A Rota do Homem Americano, que é o projeto que a gente desenvolve de extensão pela UFP, e pela Rede Pense Piauí, com apoio da Secretaria de Turismo do Governo do Estado, de várias instituições, o IFAM, Dona Terezinha. Então, assim, ela vai estar fazendo estudos para... A rota vem de onde até onde? Ela está criando essa ligação entre corrente, então ela vai em corrente, aí ela passa pelo Parque Nacional das Nascentes, aí passa por Gilboés, aí chega em Bom Jesus, aí a gente passa pelos Cânions dos Vianas, aí em Guaribas a gente entra, passa por dentro do Parque Nacional da Serra das Confusões, sai em Caracol, de Caracol a gente desce para São Raimundo, vai porque tem que ir, né, Roberto? Aí Cristino, né? Tem que dar uma voltinha lá em Cristino Castro, né? Aí a gente desce para São Raimundo Nonato e depois Coronel José Dias e vai até São João do Piauí. Essas aí são as etapas 3 e 4. A etapa 3 é de corrente a Bom Jesus, e a etapa 4 já é de Bom Jesus ou Cristino Castro, aquela região, até São João do Piauí, passando pela Serra. Sim. Essas duas nós vai ser esse ano, vamos realizar esse ano, nós estamos fazendo prospecção. As outras duas, que é a etapa 1 e 2, na realidade, nós começamos assim, do meio para o fim. Nós começamos em Oeiras, porque é a capital, a primeira capital, então nós respeitamos tombamento pelo patrimônio, né, histórico, cultural. E aí nós vamos Oeiras, aí em Umas, passando por a comunidade dos Potes, como é o nome daquele município ali? É São João da Vajota? São João da Vajota. Aí São João da Vajota, em Umas. Aí, Aroazes... Santa Cruz? Não, Aroazes, aí onde tem a Fazenda Serra Negra, né? Aí Santa Cruz dos Milagres, que a gente não pode deixar, né? Essa fé, né? E aí vamos para Castelo. De Castelo, nós vamos para São Miguel do Tapuio. Quer ver uma coisa que vocês, em primeira mão que eu vou divulgar para vocês aqui? Em São Miguel do Tapuio, existe um astroblema, que é a cicatriz da queda de um meteorito que ocorreu entre 100 e 400 milhões de anos atrás. E essa cicatriz, ela formou 2 ondulações no relevo, e essa cratera circular, ela tem cerca de 30 quilômetros de diâmetro. E está lá em São Miguel do Tapuio. E a Rota do Americano passa por lá e vai divulgar isso para trazer turista. São Miguel do Tapuio vai depois para onde? Aí de São Miguel a gente volta para Juazeiro, Buriti dos Montes. Juazeiro, Buriti dos Montes. No Quênio. Mas por enquanto Buriti do Monte vai ser extensão. Juazeiro, aí Juazeiro, Milton Brandão, Pedro II, aí volta Pedro II, vem para o Parque Nacional de Sete Cidades, Piripiri, aí faz a alça, batalha até a Cachoeira do Urubu, volta para Piracuruca, e aí segue para Caxingó, que é na estrada lá para Cocal da estação, e de Cocal, Cajueiro da Praia. Esse o roteiro. Uma curiosidade aí. Completo, primeira mão. Você falou nessa cratera em 2002. Eu e o Hélio fazendo aquela loucura daquela que foi vitoriosa. Quando chegamos em Assunção, eu disse assim, o Hélio aqui tem que ter caído no meteoro. Aí ele olhou assim, aí a gente olhou aquele círculo, e realmente está comprovado que
que caiu Tem estudo. em Tem Assunção. tese de doutorado da Universidade Federal do Ceará. Quantos Tem quantos 3 de diâmetro? estudos. Tem 30 quilômetros de diâmetro. Você percebe a mesma altura, você olhando assim, você percebe a... Sabe o que é que o pessoal da região E diz? outra coisa, aquelas pedras soltas, diz, não, só pode ter sido uma coisa, porque as pedras são enormes, se você ver lá, e elas estão soltas. São Ah, o pedras pessoal da de- região diz assim, rapaz, é um negócio diferente aqui mesmo. Não. Por quê? Não, porque geralmente a gente sobe uma serra e desce, né? desce. E E ela aqui não. não, a gente sobe, desce, Desce, sobe de desce. novo, desce. E as pedras estão soltas, pedras enormes, assim, no... Professor, essa rota do homem americano, você acabou de passar toda pra gente aqui, saindo lá de Correntes até Cajueiro da É Praia. Cajueiro da Praia. Bom, São você vê- 1.200, 1.300 quilômetros. Esse liga aí, você liga o Piauí, do extremo sul ao extremo norte do estado, não é isso? Essas rotas, elas têm algum registro, como ela é oficializada, em algum, no Ministério do Turismo, Ministério do Meio Ambiente? Tem. Primeiro é o seguinte, a rota, ela está cadastrada como projeto na Universidade Federal do Piauí. Então, um projeto de extensão da Universidade Federal do Piauí. A gente levou a rota para a terceiro Congresso Brasileiro de Trilhas de Longo Curso, que foi em São Paulo agora, no Ibirapuera, foi em outubro do ano passado. Eu fui representando e a gente colocou a rota na Rede Brasileira de Trilhas. Nós estamos constituindo o cadastro, porque nós precisamos ainda fazer a sinalização das pegadas. Tem uma sinalização própria, aprovada pelo ICMBio e pelo Ministério do Meio Ambiente. Nós estamos em processo de fazer isso. Por exemplo, quer ver outra primeira mão? Vou dar aqui. Nós vamos fazer a sinalização da primeira cidade, provavelmente no final do mês, que vai ser a cidade, o trecho entre Parque Nacional de 7 cidades até Piracuruca, talvez até Cajueiro, mas Sinalização? de trilhas de longo curso, que é para a gente poder fazer o registro definitivo. A gente tem um provisório, o registro definitivo na Rede Brasileira de Trilhas. E também nós vamos precisar, importante, o apoio da bancada estadual, para a gente transformar isso em lei. A gente já tem o apoio da Secretaria de Turismo, do José Neto Monteiro, nossa Eu acredito belíssima que ele, secretária. deputado da seu apoio, Não, né? tem vários, ó, o deputado Luiz Brandão, porque é de Pedro II. Participa da rede. Poxa, ele é um dos entusiastas. O Henrique Pires, o Gil, Gil também. lá lá, De São Piauí. São João do Piauí, Gil Carlos, o Gil Carlos. O Lima aqui na região dos Cocais aqui. Então, assim, a gente tem um apoio. Fábio Novo Bom Jesus, que tem a... Vai ser um dos nossos possíveis integrantes. Exato. Deus quiser, Roberto. Tem o... Para poder a Tem- gente alavancar recursos, porque isso é muito importante para o Piauí. Imagina uma rota internacional. Por exemplo, ó, quer ver? Eu vou dar um furo aqui que ninguém sabe. Ah, esse é o maior furo de todos. Eu não falei Aí, para ninguém. Pedro, mais um furo aqui. O professor está... Nós estamos trazendo, vamos receber ainda no mês de março, se Deus quiser, o primeiro andarilho internacional que vai percorrer a rota de ponta a ponta. Ele é um andarilho francês. Primeiro andarilho. Internacional. Vai percorrer a rota de ponta a ponta, a rota do homem americano. Ele vai chegar aqui em março e nós vamos fazer uma prospecção em Corrente, vamos nos encontrar em Corrente e de lá nós vamos, ele vai seguir a caminhada e nós vamos seguindo fazendo o mapeamento dos sítios que estão faltando naquela região. Como é o nome dele? Sabe, Romulo? Por enquanto, Joe. Joe, né? Joe. Mas o Joe vai caminhar todo a pé. Ele já tem vem, coisa, ele já está faz isso em vários vindo, lugares. ele está fazendo Iapoque ao Chuí. É E não pega carona em carro, em moto e nada, não. É a Não. pé. Você Ele é falou onde? que- Ele é francês? Francês. Você Vai. falou dessa rota e Corrente tem uma outra rota. Vou fazer um que pedaço talvez, com ele. Um trecho eu vou fazer com ele, caminhando. que talvez, não sei, como você disse que ele vai se constituindo, se você pegar Corrente, Curimatá, Parnaguá, Sim. Boa Cabeça do Tempo, e lá em cima você vai encontrar Sim. um mundo de sítios também naquela serra todinha tem. Tem. E a Lagoa de Parnaguá é uma coisa belíssima, que está se acabando, inclusive, que é bom ver isso, tá? Poderia ter feito uma alça ali também? Dentro da Não, é rota, assim, olha, quando a gente vai fazer a rota, todos os municípios que ficam sabendo têm essa reivindicação, porque Uhum. eles veem que é importante. A população local, elas valorizam E tem coisa muito, demais. porque é uma coisa que Porque vai gerar evidenciar. emprego, vai E gerar aí emprego, sim, ter os receptivos. exatamente, todo a tipo de questão do coisa. turismo sustentável, que é Exatamente. a gerar renda, né? Educação ambiental, e toda essa pronto. coisa entra. Então a universidade vai entrar com isso aí. A gente vai entrar com
com as escolas, com programas, com materiais para o celular, material didático, livros, coisas assim que vão para os colégios. Por exemplo, ó, coisa que as pessoas não sabem. Fundamental essa educação Você ambiental. quer ver? Em Coronel Zé Dias, existe a primeira experiência, talvez no Brasil, não tenho certeza, mas eu creio que sim, pela minha pesquisa de doutorado, da curricularização de uma unidade de conservação do patrimônio natural e cultural dentro das escolas. Lá existe a escola Monsenhor Nestor, uma escola do município, onde a Câmara de Vereadores aprovou o currículo da escola. Ela tem a disciplina Parque Nacional da Serra da Foi Capivara. uma coisa que Impressionante, né? uma coisa que a professora Niede Guidon muito pregou, né? Essa coisa de chegar... Ela chegou a construir isso, porque ela fez os NACs, né? Que é os Núcleos de Apoio da Comunidade, desde a década de 80 lá na época, os NACs, eles eram responsáveis pelo ensino infantil, tá certo? E fundamental menor, na região. E isso era integrado, o que era para ser ensino não formal, ficou integrado à rede formal do Brasil. Mas aí existiu, eu não lembro quem foi, o ministro da Educação, o governo, que retirou para voltar para as escolas, mesmo já mais tradicionais, e aí os NACs deixaram esse papel. Eles se transformaram em outras coisas. É interessante isso, Agora, já né? como você falou nisso, um pouco do teu trabalho, do teu trabalho intelectual com relação a isso. Você falou que pegou um pouco o capivara, como que os nativos foram se incorporando, como é que foi isso? Olha, o Parque Nacional da Serra Capivara é o parque em melhor estrutura de conservação do Brasil. Isso é notório, todo mundo fala. Bem, Eu tive o prazer no ano passado de conhecer pessoalmente a professora Niede Guidon lá em São Raimundo Nonato. Visitei a casa dela, visitei o museu, visitei o parque. Uma coisa realmente muito impressionante. Muito turista, né? Muito turista, principalmente Muita gente, turistas. estrangeiros. 34 mil turistas Estrangeiros, nesse ano. A maioria estrangeiro, estudioso, né? De arqueologia. Assim que eles lançaram o Museu da Natureza, chegou a 50 mil turistas. É um número considerável. Então, o que acontece? A Niede, ela teve por toda a história dela, né? Ela se formou, né? Em História Natural, pela USP, aí foi para a época da ditadura, ela foi para Paris, aí fez o estudo dela na Alta Escola, né? De Sociologia lá de Paris, né? E fez mestrado, doutorado, voltou, estava trabalhando no museu lá de São Paulo, e aí houve aquela história de uma exposição de pinturas rupestres, e alguém levou as tais fotografias, né? Como diz o Caetano lá Tempo na Terra, né? Das fotografias da Terra. Então alguém mostrou as fotografias, que tem gente que diz que é o prefeito lá, mas a história conta que a própria Niede disse que foi o prefeito de Petrolina. Todo mundo passava por dentro da Petrolina. Passava por todos. Petrolina, pela ponte. Era toda por ali. Ela foi por outro caminho, mas não deu. Em De São 63 João voltou. pra Um fusquinha, veio no São fusquinha. João para São Raimundo Nonato, teria que passar por dentro. É. Eu estudei em São Raimundo em 70. A gente ia lá fazer piquenique naquela e vendo aquelas excursões. Ainda sem saber coisa nenhuma, algum queimava alguma coisa e tal. E depois, quando a Niede vai, a gente vê assim, gente, a gente conheceu aquilo sem uma mínima noção, era tudo jovens, não tinha muito. Eu lá fazer piquenique, meninos, jovens e mulheres, e fazendo aquela, passava quase que o dia e noite lá. João, nós pedimos aqui aos nossos internautas que nos ajudem a fazer o nosso trabalho, né? Ativem o sininho, né? Curta nossos vídeos, compartilhe nosso conteúdo para ajudar a gente a chegar mais longe. A gente está assim, caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo com notícia. Antes de encerrar com o professor Romulo, e mais alguma informação que ele queira nos passar, falar aqui de uma notícia que eu achei interessante, que todas essas notícias que nós estamos falando aqui estão todas no portal piauihoje.com. Uma coisa que tem preocupado o governo, preocupado as autoridades, é a questão da inflação dos alimentos. Os preços dos alimentos realmente está pegando, né? Então, hoje, o governo está fazendo mexendo os seus pauzinhos para resolver, mas o presidente Lula, hoje, o presidente afirmou
que vai reduzir o preço do custo de vida no Brasil e tornar a cesta básica de alimentos mais acessível para a população. Lula disse que o governo está, sim, está muito de olho e leva a inflação muito a sério, né? Mas que ela está razoavelmente controlada. E aqui a gente chama a atenção do pessoal que fica falando que os alimentos estão muito caros, né? O pessoal que faz a oposição ao governo Lula, todo direito de fazer oposição, mas não pode mentir, né? O cara vai ali dizer que os alimentos estão caros e lá na hora da votação no Congresso votou contra o fim dos impostos para a cesta básica. Tá? É meio incongruente. Então, torcer aí para que o governo consiga realmente baratear o custo de vida no Brasil. Vamos só pegar mais um tempinho aqui, depois a gente faz aí, é bem rapidinho. Porque, Tá, né? como você é um estudioso de meio ambiente, e nós temos grandes projetos que é tido como uma grande novidade, uma coisa que de commodities, de várias outras coisas. Agora, o negócio, aí temos agora energia renovável, eólicas e solar. Qual é a sua visão disso? Ela é importante, mas tem consequências. Assim, a crítica atual às energias renováveis, ela é o mesmo fundamento da crítica à energia fóssil, a fonte fóssil de energia que é o petróleo. A gente tem na atualidade, por exemplo, o novo governo americano que quer reforçar o uso. Se a gente for pensar bem, isso nunca saiu da pauta. Nós nos movimentamos em cima do petróleo ainda, porque é uma indústria muito grande, vai gerar muito prejuízo. Como vai se fazer? Mas aí você vê, por exemplo, algumas, por exemplo, você tem a experiência da Alemanha, que a Alemanha reclama, né, da questão da energia, no fóssil e tal. Muito bem, aí ela tem uma tecnologia muito avançada em carros elétricos. A gente vai ver que a base da energia, onde os carros elétricos alemãos são ligados na tomada, ela vem da queima do carvão mineral. Então, assim, a floresta da Amazônia foi dizimada, é secundária, terciária, da Alemanha, é secundária, terciária. Mas o que acontece a energia renovável é um caminho viável. Nós temos que apostar nesse caminho, porque os recursos vão ficando limitados. Mas é a forma como se faz, e vai ser sempre. Por exemplo, aqui no Piauí, a gente tem apostado muito, as pessoas propagam muito, governos, pessoas ligadas à indústria, à economia, empreendedores, a questão da energia solar. E nós mesmos, o povo, né? Nós botamos as placas chinesas em cima da nossa casa, porque essa tecnologia quase toda vem da China, né? Mas o que a gente tem que entender também é que ela tem um custo ambiental. Porque a maior parte do material que é produzido, as células fotoelétricas, ela vem de mineração. Então, na China também existe uma exploração muito grande dos trabalhadores para poder retirar esses minérios. Então, isso vai causar um impacto. E tem mais. Por exemplo, você aqui, para colocar as placas, você vai ter que devastar o solo, retirar a vegetação, devastar o ecossistema, as populações da fauna e da flora, para poder colocar essas placas. Então, isso causa um impacto muito grande. Lá perto, tem dois pontos importantes de desenvolvimento que são meio contraditórios. A gente tem, atualmente, ameaçando as unidades de conservação do Piauí, os condomínios de casas, né, e que eles ficam próximos das unidades de conservação, naquela área do entorno, que antes era zona de amortecimento, não tem mais. Nós estamos em 7 cidades. Em Palmares, talvez se pudesse trazer o Gaspar, que é o chefe da Flona, para dar uma entrevista. Em Palmares, os condomínios metem o trator mesmo, a escavadeira, e derruba tudo, aquela floresta que está ao redor da Floresta Nacional de Palmares, para fazer casa, condomínio. Então, é um impacto muito grande. E lá em 7 cidades, existe bem próximo lá de 7 cidades de Piracuruca, uma usina de energia solar que está sendo implantada lá, que vai devastar uma área enorme. Tem outra área que a gente preocupa demais, é aquela área do litoral do Piauí, que é da Praia Barra Grande. Cocal, o agronegócio dominou. Pois é. Então, assim, o agronegócio é bom? Tem seus pontos positivos, que a gente precisa de alimento. Isso, né? A energia solar tem seus pontos positivos. A energia verde tem seus pontos positivos. Mas aí a questão do que a ciência pode contribuir. A gente tem que pensar
em várias formas de ciências que junte tecnologia, mas também a questão da sustentabilidade, para a gente equalizar Como impactos diminuir. positivos e negativos. Já tem Né? Eu acho que é isso. É bom senso, é bom senso. A energia verde aí, né? O hidrogênio verde. Hidrogênio verde. O governador do Piauí Tem- investe muito. Mas tem Tem já tem consequências crítica em relação muito aos resíduos, muito para onde é que vão os resíduos, resíduos. Né? armazenamento também, que é, porque tem risco de grandes acidentes fora do, se não tiver muito cuidado. Quer ver uma coisa interessante? Interessante, ó. Porque a gente tem que perder esse medo de fazer autocrítica dos governos. Sim, claro. Isso faz que a gente amadureça. Sociedade e governo. E ajuda Porque, os porque, governos, porque as inclusive. coisas são assim. O governo não é uma pessoa só. É uma rede de E atores. a ciência tem que ter Então, chamada assim, se pra isso. alguém possa fazer uma crítica, que ela seja construtiva. Então, E que, para dá melhorar. alternativas, né? Por exemplo, você vê, o governador Rafael, eu achei uma coisa interessante do Rafael, que ele tem um ponto legal. Eu fui tirar meu passaporte oficial para ir para um encontro da rede mundial de trilhas, né, no Canadá, né, que é a World Trails Network. E quando eu estava tirando o passaporte, eu falando com o cara do ministério lá, né, ele dizendo, Itamaraty, ele dizendo, rapaz, já tem uns... O governo do Piauí já está aqui. Você é dessa turma que está aqui do governo do Piauí, que já tem uns 40 passaportes para ser tirado. Então, nessa época, ele estava levando o pessoal para o MIT, o Massachusetts de Tecnologia. Então, assim, muitas pessoas de Cocal, se não me engano, tem 3 pessoas de batalha da escola pública. Então, isso é um ponto positivo. É bom. Claro. O outro lado tem um ponto negativo. Essa questão desses empreendimentos de energia solar, nas proximidades de condomínios, autorização para eles explorarem o solo, ele falou, regular, nas proximidades de unidade de conservação, é uma coisa que a gente tem que rever. Tem que combater. Estamos aqui quase concluindo aqui o nosso programa de hoje, o nosso bate-papo com notícias. Antes, eu queria dar uma notícia muito boa, principalmente para nós, nossos colegas da imprensa. A jornalista Eli Lopes, né, que sofreu um AVC na semana passada, a Eli está se recuperando muito bem. Já saiu hoje da UTI, está no apartamento e é provável que até o próximo final de semana ela já esteja em casa. Então, nosso forte abraço aqui para a Eli, torcendo para que ela se recupere 100% o mais rápido possível. Roberto John, muito obrigado. Obrigado, foi muito bom aqui esse debate, a gente vê a ciência e a prática objetiva, né? Colocada aqui em favor da humanidade. Professor Romulo, muito obrigado. Obrigado. Suas considerações, fique à vontade. Bem, assim, aproveitar para divulgar, né, que a Rota do Homem Americano, ela foi cedido pela Fé Comércio, né, pela Associação dos Turismões do Piauí, que é o Alex Albuquerque lá de Parnaíba, um espaço, um estande para a Rota do Homem Americano participar da Feira de Turismo do Piauí. Tá certo? Feira de Turismo. Ela vai ser realizada em maio. O lançamento é hoje, às 18h30, no Sesc Cajuína. Daqui a sair daqui eu vou lá. Então, isso é um ponto muito importante para a consolidação da Rota do Homem Americano. Dentro das primeiras ações da Rota, além da sinalização inicial, a gente pretende lançar pelo menos 3 museus iniciais. Nós precisamos fazer museus. Por exemplo, a Universidade Federal do Piauí tem um museu de arqueologia, Museu de Arqueologia e Paleontologia, o MAP, tá certo? Nós sempre tentamos fazer um museu de ciência, a gente está tentando fazer um museu de dados de ciências, e nessa rota a gente quer fazer estudo de prospecção de sítios arqueológicos, principalmente paleontológicos, espeleológicos, mas fazer a sondagem, que é a primeira escavação inicial, e contatar as comunidades, e aí todas, tradicionais, quilombolas, indígenas, comunidades rurais, para poder a gente levantar a história do município, formar um museu, um conteúdo, o que tem. Eu falei aqueles municípios, mas a gente quer iniciar a Batalha, Aroazes e Pedro II. Batalha, Aroazes... Pedro II. Nós pudéssemos... Para quê? Para que a gente possa fazer o levantamento e propor a criação desses museus da Rota do Homem Americano. Museu da Rota do Homem Americano, nesses 3 municípios. São 30 municípios inicial. Isso vai expandir, por exemplo, você falou aí de Parnaguá, não foi? Foi. Então, assim,
Por enquanto, alguns municípios não estão contemplados, porque é muito trabalho, a gente não dá conta. Mas, à medida que vai avançando, vai incorporando. Então, aqui vocês podem incorporar o primeiro Museu do Índio do Piauí, lá em em São São Francisco. pertinho. Exatamente, é isso. Vamos fazer. E a gente queria agradecer, então, a FEComércio também, ao secretário de Turismo, Zé Neto, do Piauí, né? A gente está em tratativa, se Deus quiser, vamos ser recebidos pelo governador Rafael Fonteles, para a gente fazer mais um aporte aí de apoio na Rota do Homem Americano, porque ela coloca o Brasil no cenário internacional. A gente vai lançar em 5 línguas e um próximo passo da internacionalização, por exemplo, esse ano eu vou para o evento da World Trails Network na Austrália, lançar a rota lá, e a gente tem um em Foz do Iguaçu, que vai ser o brasileiro e, ao mesmo tempo, o latino-americano. Vai ser o primeiro da Rede Brasileira de Trilhas. Então, a gente está junto nessa pegada. E isso é importantíssimo para o Piauí, para a gente poder gerar emprego e renda, educação ambiental, preservação e reconhecimento do nosso patrimônio. Desenvolvimento. E ajudando, a Rede Pensa Piauí, que é da onde parte, nós somos um grupo de mais de 300 lideranças, 600 lideranças, que somos, assim, interinstitucionais. Não tem uma bandeira política específica, não tem um partido. Aliás, a gente trabalha com todos que queiram. Eu acho que é esse entendimento que a gente tem que ter. É o espírito público. É o espírito público juntando os empreendedores. Eu acho que é esse ponto. E todos que contribuírem nesse espírito, nós apoiamos e elogiamos e achamos bacana. E o governo do Piauí, a gente, com a Secretaria, é um bom parceiro e a gente quer avançar aí nessa parceria, junto com a Rede Piauí e a UF. Professor, eu quero dizer que o portal, E a FADEX. O portal piauihoje.com está à disposição para ajudar no que for preciso. Podem nos acionar assim que for preciso. Nós estamos concluindo o nosso bate-papo com notícias de hoje. Roberto, muito obrigado. Obrigado, professor Romulo. E até a próxima.